Entenda Direito convidou a doutora Fernanda, especialista em Direito Previdenciário, para falar sobre pensão por morte. É uma questão que sempre somos abordados na rua. Doutora Fernanda, muito obrigado por aceitar mais esse convite no quadro Entenda Direito. Eu que agradeço a oportunidade, doutor Daniel. Doutora Fernanda, quais são os requisitos que os dependentes têm direito à pensão por morte? É o que todo mundo pergunta na rua. O primeiro requisito é que na época do falecimento, a pessoa tenha qualidade de segurado do INSS. Espera aí, qualidade de segurado do INSS. Explica isso que muita gente não vai saber entender. O telespectador às vezes não vai entender isso. Precisa que naquele momento que ocorreu o falecimento, ele esteja contribuindo para o INSS. Ou ele esteja recebendo um auxílio-doença, que não lhe tira a qualidade de segurado, ou de repente ele já adquiriu os requisitos para uma aposentadoria, ou talvez ele recolheu, mesmo estando desempregado durante algum tempo, e manteve essa qualidade de segurado 6 meses após ele parar de contribuir. Prezado telespectador, nós estamos falando, doutora Fernanda está falando, a respeito de pensão alimentícia. Por morte. Então, quando se fala da pensão por morte, o assegurado é aquele que faleceu. Então, se ele estava contribuindo, se ele estava recebendo um auxílio-doença, se ele mesmo tivesse deixado de pagar, mas dentro de um ano, período de 11 meses, ele era assegurado do INSS, os seus dependentes ou a viúva terá direito à pensão alimentícia. Deixar isso claro, porque vocês sempre nos perguntam quando a gente está andando na rua aí. Doutora, vamos lá. Quem são os dependentes que possam ter direito a receber a pensão por morte? Os dependentes, a primeira linha de dependentes é a esposa ou companheira, quando eles têm uma união estável, os filhos menores de 21 anos ou os filhos que sejam inválidos de qualquer idade. A primeira linha. A segunda linha são os pais do segurado falecido. E a terceira são os irmãos menores de 21 anos ou maiores de 21 anos inválidos. Resumindo, quando o segurado tem esposa ou companheira ou filhos, o direito é deles. Se esse segurado não tem filhos, não tem uma companheira, o direito passa para os seus pais. Se o segurado não tem esposa, não tem companheira, não tem filhos e não tem mais os pais, o direito passa para os seus irmãos menores até 21 anos ou inválidos de qualquer idade. Doutora Fernanda, mais uma pergunta que também sempre nos falam, porque em razão dessa mudança do INSS, a última mudança, e na realidade é o seguinte, e em geral, o cônjuge ou a companheira, como é que fica a análise dessa situação, qual é o período que eles têm direito a receber, se é que tem, e quais são os documentos que eles têm que fazer prova, principalmente se for o caso de companheira. Tem muita gente que mantém um relacionamento estável, mas não formalizou isso através de declaração particular ou através de escritura pública feita em cartório. Como é que fica essa situação? Como é que eles podem comprovar isso? A comprovação da união estável sem um documento em cartório, ela exige várias provas. O INSS geralmente ele exige mais de 3 provas. Seria filhos em comum, dependência em plano de saúde ou em clubes, mesmo endereço, o casal ser conhecido socialmente e qualquer outros documentos que comprove que eles coabitavam e não existe um tempo mínimo. O que acontece é que quando a pessoa é casada ou é companheira há menos de 2 anos, ela só terá direito a 4 meses de pensão alimentícia. De pensão por morte. Nesse caso, terá direito a 4 meses, quando o tempo em conjunto não for superior a 2 anos, e também quando o falecido tiver contribuído apenas 18 meses durante toda a sua vida. Doutora Fernanda, outra pergunta que as pessoas nos fazem.
para providenciar essa pensão, primeiramente ele faz administrativamente ou ele já procura um advogado da sua confiança e ajuiza a ação? Não, primeiramente ele faz administrativamente. Ele pode fazer tanto pelo aplicativo do Meu INSS ou pelo telefone 135 do INSS. Ele tem um prazo de 180 dias para fazer esse pedido. Quando faz 180 dias após a data do falecimento, quando o benefício é pago, ele é pago desde o dia do falecimento. Agora, quando a pessoa espera esses 180 dias para fazer o pedido, quando ele for pago, ele vai ser pago a partir da data do requerimento. Então, é muito importante, apesar de ser um momento difícil, um momento de luto, mas que a pessoa, o quanto antes, procure o INSS para dar entrada no pedido. Telespectador, preste atenção nisso. A pessoa veio a falecer e você é dependente econômico, faz parte do quadro familiar e tem direito à pensão por morte, desculpa, porque hoje nós entrevistamos uma outra pessoa sobre pensão alimentícia. Então você espere os 30 dias e dê entrada o mais rápido possível, de preferência procurando um advogado da sua confiança para que ele faça o processo administrativo para você não perder tempo. Porque os advogados que advogam na área previdenciária, eles já têm uma relação de documentos, já passa para vocês não ficarem indo e voltando. Até porque muitas das vezes quem atende vocês lá no INSS não são funcionários qualificados do INSS, e sim estagiários, que toda hora muda. Então a gente aconselha que quando for requerer resolver o problema da pensão por morte, procure um advogado da sua confiança, que ele vai estar habilitado e vai te dar todas as explicações e orientações para que faça isso junto ao INSS. Doutora Fernanda, como última pergunta, após o novo casamento, perde-se a pensão por morte? O que é isso, telespectador? Você ficou viúvo, está recebendo uma pensão alimentícia. Por morte. Desculpa, pensão por morte do falecido, do decus ou da viúva ou viúvo. E aí, passado aí 1 ano, 2 anos ou 3 anos, você conhece uma pessoa, namora e resolve casar de novo. A pergunta que todo mundo faz é: eu perco a pensão alimentícia do meu companheiro? Pensão, depois você corta isso aí. Pensão por morte. Após o casamento, eu sendo viúvo, caso daqui 2, 3 anos, eu perco a pensão da senhora se eu fosse casado com a senhora, ou vice-versa, se a senhora fosse casada comigo e eu tivesse morrido? Não. O casamento não tira o direito ao recebimento da pensão por morte. Muitas pessoas acham que deixam de casar por medo de perder a pensão. Isso não acontece. A pessoa pode se casar, ela continuará recebendo a pensão por morte. O que ela não consegue é acumular 2 pensões por morte. A pessoa casou, ficou viúva, recebe uma pensão. Casou-se novamente, ficou viúva novamente. Ela vai optar pela pensão mais vantajosa. Ela não pode acumular 2 pensões por morte. Aí fica a seu critério qual a pensão ela escolhe receber, que com certeza ela escolherá a mais vantajosa. Doutora Fernanda, pergunta que se fazem no dia a dia quando a gente encontra com algum telespectador é a respeito. Pensão por morte. Estou recebendo a pensão do meu marido. Conheço uma outra pessoa, resolvo me relacionar com ela, ou na condição de amásia, ou na condição de casar, ou novo casamento. Essa pessoa, posteriormente, venha a falecer. Eu recebo as 2 pensões, a pensão do meu primeiro marido, ou do segundo, ou da minha primeira esposa, ou da segunda esposa. Como é que funciona isso? Quando a pessoa recebe uma pensão por morte e ela se casa, ela não perde essa pensão por morte. Ela continua recebendo normalmente, mesmo casada no cartório, ela não perde a pensão. O que ela não consegue é acumular 2 pensões por morte ao mesmo tempo. Por exemplo, a pessoa se casou, ficou viúva, recebe uma pensão por morte. Aí ela se casa novamente, continua recebendo. Esse segundo esposo ou esposa vem a falecer, dando direito a uma nova pensão por morte. Ela não acumulará as 2, ela escolherá qual tem o melhor valor, qual é a mais vantajosa para ela.
Então, ela não vai acumular as duas pensões. Ela fará a escolha. Agora, o fato dela se casar não faz com que ela perca a pensão por morte que ela já recebe. Doutora Fernanda, em nome do Integra Direito, da TV Sul, quero agradecer a presença da senhora, que muito nos honra. Doutora Fernanda é especialista em Direito Previdenciário, faz parte da Delgado Advogados Associados e a gente sempre está recorrendo a ela aí. É um tema sobre aposentadoria, sobre pensão, sobre LOAS e sobre doença. A gente ficaria aqui o dia inteiro falando sobre esse assunto. Então, quero agradecer, espero que o telespectador tenha entendido essa mensagem e aqui a gente tenha respondido todas as perguntas que nos fizeram e que nos fazem no dia a dia. Muito obrigado, doutora Fernanda. Eu que agradeço.